Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Saig, sou especialista em empregabilidade e sejam bem-vindos ao canal Empregabilidade Máxima. Eu decidi fazer essa série, que não vai ser uma série contínua, sobre os principais preconceitos encontrados em processos seletivos, para ajudar candidatos, recrutadores, selecionadores e também empregadores, para que eles se preparem melhor na condução de processos seletivos. Dificilmente um recrutador ou um empregador vai, por exemplo, falar que um candidato não foi aprovado porque talvez ele é mulher, porque ele é homem, porque talvez ele é gordo, porque ele é magro, porque ele é gay, ou talvez porque ele é velho, talvez porque ele seja novo, ou principalmente, que é o tema do episódio dessa semana, que é o principal preconceito que eu encontro em processos seletivos de todos os níveis e de todas as áreas. Pessoas que permanecem muito pouco tempo nas experiências profissionais. Anota aí, todo tipo de preconceito, todo tipo de crença é baseado numa lógica. É uma lógica que na cabeça da pessoa faz sentido, mas quando a gente escuta, quando a gente leva isso para um conceito maior, a gente percebe que não tem lógica nenhuma. Então nesse vídeo eu vou te ensinar qual é a lógica por trás desse preconceito, dessa crença limitante de que pessoas que ficam pouco tempo nos empregos não são pessoas confiáveis, não são, por exemplo, pessoas que são boas de trabalho, que são competentes, ou talvez que sejam pessoas que têm um problema de relacionamento. Então eu vou explicar para vocês qual é a lógica que está por trás disso e principalmente o que você, candidato, pode fazer para reverter essa lógica, para mostrar para recrutadores e para selecionadores que não é bem assim, que não é toda pessoa que fica talvez pouco tempo nas experiências profissionais que ela não tem o perfil para determinada vaga. Antes de mais nada, você deve estar se perguntando o que é pouco tempo no emprego, o que é muito tempo numa experiência profissional. Não existe certo e não existe errado, e esse é o problema. Por quê? Porque isso fica subjetivo para cada recrutador, para cada empregador. Mas eu vou contar para vocês o que nós recrutadores utilizamos na grande maioria das posições, na grande maioria dos casos. Primeira coisa, qual é o tipo de posição, qual é o nível que você tem? Se você está no começo da sua carreira, você é um estagiário, você é um assistente, você é até um analista júnior, é normal você ficar pouco tempo nas experiências profissionais. Por quê? Porque você está aprendendo a trabalhar, você está aprendendo as funções, então você está se conhecendo. E a gente, como recrutador, a gente entende isso. Então, o mínimo de tempo para essas posições de estagiário, analista, talvez assistente, são de 3 meses até no máximo 1 ano. É excelente se você, por exemplo, ficar 1 ano como estagiário, como analista, como assistente, em cada uma das suas experiências. Isso vai te dando robustez, isso vai te dando traquejo, você vai aprendendo os processos, os procedimentos, e você de fato mostra para o recrutador e para o selecionador que você começou a sua carreira de uma maneira consistente. Para as posições que antecedem as posições de liderança, talvez os últimos degraus de uma posição operacional, um analista pleno ou até um analista sênior, o que a gente recomenda? Eu sempre vou recomendar para você o seguinte: permanece pelo menos 1 ano em cada uma das suas passagens profissionais, sendo que 3 anos é um tempo médio muito bom. E você vai ver que 3 anos é quase que um número mágico hoje em dia, porque em 3 anos, independente de qual a tua função, de qual a tua área, no primeiro ano você entende qual é a cultura da empresa, entende as necessidades do teu cargo, você consegue fazer uma leitura, um mapeamento daquilo que você precisa fazer. No segundo ano, geralmente você vai implantar, você vai realizar as modificações, os teus projetos, você vai contribuir para o crescimento da empresa. E no terceiro ano, que é talvez o ano mais importante, é quando você vai colher os frutos do seu trabalho. Então você vai ver que em 3 anos é uma data muito boa para qualquer tipo de posição. Muitas pessoas saem no primeiro ano e aí não conseguem implantar e obviamente não conseguem ver os resultados. E quando a pessoa sai no segundo ano, ela não consegue trazer com consistência os resultados. Por quê? Porque ela não ficou no terceiro ano. Então, de 1 ano é o tempo mínimo para posições operacionais, para posições nos últimos estágios da operação, as posições talvez nos últimos estágios do nível tático, para a liderança, e um bom período de tempo são 3 anos. Agora, quando estamos falando de posições de liderança, as posições-chave, as posições que de fato são importantes, as posições estratégicas, o mínimo são 3 anos, e o máximo, não tem o máximo é indefinido. Nos dias de hoje, na grande maioria das vezes, um líder permanece numa empresa de 3 até 7 anos, sendo que o mais comum são até 5 anos nessa posição. E por experiência minha, quais são os motivos de saída dessas pessoas? Geralmente querem novos desafios, geralmente querem desafios maiores, segmentos diferentes. Então, para posições de liderança, posições estratégicas, posições chaves, o mínimo são 3 anos, pelo motivo que eu já expliquei,
e no máximo de 5 a 7 anos. E aqui é engraçado a gente ver como o mercado muda, e é por isso que o termo empregabilidade para mim passa a fazer cada vez mais sentido. Empregabilidade é a habilidade de se empregar, ou seja, é a habilidade de você permanecer ativo e atualizado com as necessidades do mercado. Se esse vídeo fosse feito, sei lá, uns 10, 15, 20 anos atrás, provavelmente você não me veria na internet, você me veria num CD ou mesmo numa fita, se é que você sabe o que é uma fita de vídeo. E eu diria para você o seguinte, quanto mais tempo você permanecer numa empresa, melhor você é. Por quê? Porque mostra que você está alinhado com as expectativas da empresa, que você tem uma fidelidade e que você vai contribuir muito para o desenvolvimento da empresa e para sua carreira. E a gente sabe que o mundo mudou e a maneira como se busca emprego e como a gente gere a nossa carreira também. Então, permanecer muito tempo numa mesma empresa não é um bom sinal hoje em dia, porque recrutadores e selecionadores acabam construindo uma crença de que talvez o profissional seja acomodado, talvez seja um profissional que não gosta de novos desafios, de difícil adaptação. Novamente, não existe certo, não existe errado. Eu estou só trazendo para você o que a maioria dos recrutadores e dos selecionadores pensam quando eles têm esse tipo de preconceito. Tá gostando do conteúdo? Bacana, né? Curta esse vídeo, se inscreve no canal e principalmente compartilhe com quem está buscando emprego. E agora eu vou contar para vocês qual é a lógica de raciocínio por parte de recrutadores e empregadores, o que eles pensam na verdade, quando eles olham o currículo e eles veem que, por exemplo, uma pessoa ficou pouco tempo nos últimos empregos, pouco tempo de experiência. O que está por trás disso? Lembrando sempre toda a crença, que todo preconceito, ele tem por base pequenas crenças que vão construindo essa crença maior. E basicamente a gente tem 4 grandes argumentos que normalmente sustentam essas crenças. Argumento número 1. Essa pessoa ficou pouco tempo nos empregos porque ela tem problemas de relacionamento, ela não se relaciona bem com os colegas. Crença número 2. Talvez essa pessoa não tenha de fato a experiência técnica para realizar o trabalho. Talvez ela tenha mentido, talvez ela não tenha tido a experiência que ela diz que tem. Terceiro ponto. Geralmente essa pessoa ela é incapaz de realizar o trabalho por algum motivo. Ou é uma deficiência técnica, por exemplo, ou ela não está atualizada, ou ela não teve um contato direto com a atividade e por um acaso ela foi passando nos processos seletivos e quando ela foi contratada, infelizmente a empresa percebeu de que ela não é quem ela diz que é. Quarto ponto é, será que essa pessoa tem uma dificuldade de adaptação? Por que será que ela ficou tão pouco tempo? Você percebe que são percepções baseadas numa avaliação do teu LinkedIn e do teu currículo e que muitas vezes você nem vai ter a possibilidade de explicar os teus motivos de saída, o porquê você ficou tão pouco tempo numa empresa, tão pouco tempo numa experiência profissional. Infelizmente é assim. E aí você deve estar se perguntando, Eduardo, mas por que tudo isso? Por um motivo muito simples e é uma das razões que eu vou sempre falar isso para você. Todo recrutador, selecionador, empregador, quem quer que seja, quer diminuir o risco de uma contratação errada. Por quê? O que é uma contratação errada do ponto de vista de um recrutador e de um empregador? Uma pessoa que, primeiro, não tem o perfil comportamental aderente à cultura da empresa. E o que é a cultura da empresa? É como as coisas são feitas no dia a dia. Segundo ponto, uma pessoa, por exemplo, que não consegue realizar o trabalho. Uma pessoa, por exemplo, que acaba tendo problemas de relacionamento com as pessoas, de relacionamento com seus pares, com seus clientes internos, com o seu gestor. E o que está por trás disso tudo? Economia de recurso das empresas. Recurso para abrir uma posição, recurso para ter um profissional de recrutamento e seleção dedicado para isso. Você tem recursos físicos, você tem recurso de tempo. Então, sempre que uma empresa abre um processo seletivo, o recrutador, o empregador, o gestor vai sempre optar pelo candidato que oferece menos risco. E menos risco é aquela pessoa que consegue fazer a tarefa, aquela pessoa que tem um comportamento adequado com a cultura da empresa, uma pessoa que tem performance, consegue de fato realizar a atividade proposta e é uma pessoa que é de fácil trato. Sempre pense isso quando você for participar de qualquer tipo de processo seletivo. Isso é importante para você se autoavaliar. Então sempre pense nisso para você avaliar suas próximas escolhas profissionais. E o que você como candidato ou candidata pode fazer para quebrar essa impressão que recrutadores e selecionadores podem ter de pessoas que permanecem pouco tempo nas empresas? Primeiro ponto é o seguinte, se você puder escolher, porque infelizmente no Brasil nem todo mundo pode escolher o emprego, nem todo mundo pode escolher o seu trabalho. Agora, se você puder escolher, tome decisões conscientes sobre a escolha do seu trabalho e principalmente o porquê que você está saindo de uma experiência profissional e está indo para outra. Nesse vídeo aqui, eu fiz os principais aspectos que você deve levar em consideração antes de mudar de emprego. Dá uma olhada que vai te ajudar bastante a você raciocinar, a você pensar, porque o recrutador e o selecionador, ele vai olhar a tua história profissional. E é claro, se você já é um profissional experiente, talvez com 5, 10 anos de experiência,
As suas primeiras experiências profissionais não vão contar tanto, mas as 2 últimas com certeza vão. Então, antes de você correr o risco de estragar a tua carreira, de você acabar criando obstáculos para você, pense muito bem ao mudar de emprego, claro, se você puder. Segundo ponto, sempre fale a verdade, mas nunca se exponha, não fale demais, não cometa o sincericídio. É importante você contextualizar o recrutador ou o empregador do porquê da tua escolha, né? E aqui, a sinceridade, ela é um fator importante. Mas o que eu falei, não se exponha demais. Por exemplo, não fale mal do teu chefe, não fale mal da empresa que você saiu, não fale mal dos seus colegas de trabalho. Você precisa trazer sucintamente a situação para que eles entendam que, putz, eventualmente eles fariam a mesma coisa que você. Então, fale sempre a verdade, nunca minta. Eu vou dar um exemplo verdadeiro. Há um tempo atrás, eu estava conduzindo um processo seletivo e o candidato escolhido, no primeiro dia de trabalho dele, precisou sair da empresa porque a filha dele teve um problema muito grave de saúde. Depois de uma semana, ele se desligou da empresa com menos de um dia. Obviamente, essa experiência contou como uma experiência profissional, vai estar na carteira de trabalho dele. Como que ele explicaria isso para um recrutador, para alguém que vai ver a carteira dele e vai falar, cara, você ficou um dia só? Contando a verdade. E de fato a filha dele já tinha um problema de saúde e infelizmente naquela semana ela teve uma crise muito grave que ela só foi se recuperar meses depois. E ele, como pai, fez o que todo bom pai faria, se dedicou para a recuperação da filha dele. Então sempre conte a verdade, nunca se expondo. E aí é uma questão de treino, é uma questão de você não se expor desnecessariamente. Por quê? Do outro lado tem uma pessoa que ela, como eu te falei, está tentando achar o melhor candidato possível e muitas vezes ela tem um olhar muito crítico. Então não deslize. E como que você faz isso? Contextualizando os motivos do porquê você saiu. Outros exemplos muito comuns. Assédio moral e assédio sexual, principalmente em relação às mulheres. Como que uma mulher aborda isso numa entrevista de emprego? Como que uma mulher fala isso para um recrutador e para um selecionador? Obviamente, e infelizmente, ela não pode falar abertamente, olha, fui assediada pelo meu gestor, fui assediada por um colega meu. Porque a gente não sabe como um recrutador e um selecionador, ele vai ouvir isso, a gente não sabe qual vai ser a percepção, o julgamento dele. Então qual a melhor maneira, caso você tenha passado por isso na tua carreira, que é algo infelizmente bastante comum. E como você conta isso numa entrevista de emprego, você vai falar a verdade, que você não se adaptou ao estilo de gestão do teu gestor, à cultura, e se te pedirem detalhes, aí você pode trazer que talvez era uma cultura muito invasiva, talvez era uma cultura muito agressiva, talvez era uma cultura muito abusiva. Hoje as coisas estão mais fáceis, os processos seletivos estão mais transparentes, o RH, o recrutador, o selecionador e o gestor, eles já estão preparados para ouvir isso. Essa nuvem de fumaça que sempre existiu em entrevistas de emprego, nas culturas organizacionais, ela está desaparecendo. A gente entende que infelizmente esse tipo de coisa acontece e que infelizmente muitas pessoas são vítimas dessas coisas. Então você consegue contornar sem, por exemplo, falar palavras muito agressivas, falar palavras que, por exemplo, podem deixar o recrutador e o entrevistador espantados ou mesmo assustados, do tipo, olha, fui assediada pelo meu gestor sexualmente, o meu par me xingou, jogou alguma coisa em mim. Estou trazendo esses exemplos porque são exemplos reais que a gente vê todos os dias em processo seletivo. Se você já passou por esse tipo de coisa em algum processo seletivo que você participou ou conhece alguém, deixa aqui nos comentários, vou ficar muito feliz da gente trocar essa ideia, ajudar as pessoas. Muitas vezes a tua história profissional pode servir de inspiração para outras pessoas, a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então deixa aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de te ajudar, de a gente trocar essa ideia. Não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, assine o sininho para receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado pela tua audiência e até semana que vem.